Deputada, para a gente conversar então esse bate-papo tão importante aqui com a sua presença, você que veio do evento lá na Câmara Municipal que aconteceu ontem e hoje também, em relação à participação das mulheres na política, uma semana de muito conhecimento, vamos falar sobre a lei do parto adequado que vai ser promulgada aqui no Mato Grosso, tem como sua autoria? Olha, a lei do parto adequado, ela foi um parto mesmo, sabe, para ela ser aprovada. Mas houveram algumas discussões na Assembleia sobre o tema, porque toda vez que a gente trata de um tema que, de alguma forma, ele pode alterar o sistema como ele já funciona, nós sabemos que é sempre muito debatido e é demorado para ser aprovado. Mas nós avançamos muito nessa legislação, para a dona de casa que está nos ouvindo, né, e que está nesse momento ouvindo também na rádio, para as mulheres entenderem, especialmente homens também, obviamente, que têm interesse nisso. Eu brinco que metade da população somos nós, a outra metade os nossos filhos. Então, é para entender que o parto adequado, ele é para a mulher ter o direito à escolha no Sistema Único de Saúde a um parto cesariana ou a um parto normal. Obviamente que ele não retira o poder do médico, né, na indicação de qual é o parto que a mulher pode fazer, né? Eu vou dar um exemplo aqui, de repente a mulher quer fazer um parto normal e o médico pode dizer a ela que ela não tem condições de um parto normal e que ela precisa de uma cesariana. Mas, obviamente, esse parto, ele tem o maior objetivo de garantir à mulher o direito à cesariana, porque o que eu mais acompanho, especialmente no interior de Mato Grosso, são relatos de mulheres que têm medo de ir ganhar o seu filho e ter que ficar lá 5, 6 dias sofrendo e tem medo até de perder a vida do seu bebê, como nós já vimos casos aqui, por exemplo, no município vizinho, que é Sorriso. Então, são preocupações que eu acredito que a lei do parto adequado vai trazer para a mulher mais segurança e mais conforto na hora dela decidir esse momento tão importante que é o momento que ela dá a vida. Eu acho, inclusive, um absurdo que uma lei como essa já não exista em âmbito federal e que fique se forçando a barra no parto normal. Nós sabemos que é um parto extremamente saudável, o parto normal. É o parto que é mais recomendado para a mulher, mas eu, por exemplo, eu sou fraquíssima para dor, nunca gostei de sentir dor e nunca quis ter um parto normal. A minha irmã quis ter um parto normal, só para você ouvir essa, João Ricardo, que você que é homem. E aí, Carla, ela chegou na hora, começou a sentir muita dor, não dilatava, e ela pôde optar por fazer uma cesariana naquele mesmo dia. Tem mulheres que ficam assim, sem dilatação, 3, 4 dias sendo passada de plantão em plantão, tentando forçar um parto normal, que ele pode nunca acontecer, e depois ela acaba fazendo uma cesariana. Então, para dar à mulher mais segurança na hora do parto. E aí o presidente Max promulgou. Acho que vocês viram que o governo nem sancionou e nem vetou, dá à Assembleia esse direito 15 dias depois do projeto aprovado, e o presidente Max Russi, na quarta-feira, decidiu pela promulgação do projeto, e achei interessante, chamou a Comissão de Saúde, porque eu tinha dito para ele que no estado de São Paulo e Paraná já existe, mas tem muita reclamação sobre a aplicabilidade da lei. Mesmo São Paulo tendo aumentado 15% os partos cesarianas, ainda tinha muita denúncia de que não estava funcionando e que o problema seria o orçamento. Então, o presidente Max já disse à Comissão de Saúde, deputado Paulo Araújo, deputado Dr. João, que eles precisam ir atrás com a AMM, prefeitos, hospitais filantrópicos e hospitais que atendem SUS, para fazer um levantamento do impacto, para a gente deixar um orçamento específico para partos cesariana no estado de Mato Grosso, dando à mulher garantia de que a lei vai funcionar. Muito bem, já falando outro assunto muito importante, deputada, em relação à segurança pública no estado de Mato Grosso, e a senhora tem batido bastante nessa tecla na Assembleia Legislativa. Como avalia hoje o enfrentamento à criminalidade, tanto nas cidades quanto na área rural também do estado? O que a gente tem batido muito duro na Assembleia é com relação ao efetivo. É ter um efetivo em Mato Grosso com 6 mil policiais a menos. O que eu penso, olha, como uma mulher também que administra não só o meu mandato, mas a minha casa, tem coisas na minha casa que são de necessidades básicas, que não tem como ficar sem, né? Então, eu vejo que o Estado também tem as suas necessidades básicas, onde não se deve economizar dinheiro. E a segurança pública é uma delas. Então, enquanto o governo ainda tiver a visão que segurança pública é gasto, é despesa, e não tiver a visão que é investimento, nós ainda vamos sofrer muito.
Porque a nossa polícia é efetiva, ela prende, ela pune, com certeza, mas a gente não quer que o crime aconteça. Porque tem determinados crimes que, por mais que a polícia venha punir tudo, não vai trazer de volta o nosso ente querido. Não vai resgatar um pertence ou qualquer outro que seja o nosso bem que foi roubado e que tem valor sentimental. Então não funciona só exigir da polícia que ela vá, corre atrás e pegue os bandidos. E os traumas psicológicos? Olha o que aconteceu em Brasnorte. Tinham 2 policiais trabalhando em Brasnorte quando entrou aqueles membros do Novo Cangaço, inclusive com a ajuda de militares para poder facilitar o crime. E penso que o Estado, nesse momento, tem que analisar muito friamente a situação. As facções crescem de forma assim, surpreendente, né? Se reinventam, são tecnológicos, a gente cria uma forma de combater as facções, eles inventam outra ideia para poder burlar as regras e para praticar seus crimes. Penso, então, que o governo precisa urgentemente, primeiro, chamar os concursados, já tem concurso feito. No ano que vem, nós vamos ter 1.000 policiais a menos que estão se aposentando. E eu sempre tenho dito ao governo que para a coisa dar certo, você tem que chamar gradativamente durante o ano. Por quê? Porque depois eles também vão aposentando gradativamente. Como teve uma chamada de 1.000 policiais lá atrás, esses 1.000 aposentam ano que vem. Então, você já imaginou a situação da nossa segurança pública, que já está caótica, já está muito ruim, com 1.000 policiais a menos? Então, não adianta só a boa vontade da Polícia Civil, da Polícia Militar, precisa de efetivo. E, inclusive, precisa estimular o efetivo que está aí. Porque o que está acontecendo? Vocês viram aquele vídeo, circulou, Mato Grosso, Brasil afora, em Alto Araguaia, daquelas crianças espancando a coleguinha na escola. Inclusive, eu tive a oportunidade, visitei a casa dessa menina que foi espancada, conversei com a mãe, com o pai. E hoje, dentro de todos os bairros, nas cidades menores do estado de Mato Grosso, as maiores, as facções estão lá dentro. E as crianças estão crescendo admirando o faccionado. Por quê? Porque o faccionado, ele tem um bom carro, ele anda com cordão de ouro, e a polícia militar está desse jeito, com um policial extremamente vulnerável, abalado psicologicamente, sobrecarregado, e com uma remuneração que não é compatível hoje com aquela função que ele está exercendo, na carga horária que ele está exercendo. Então, a Polícia Militar de Mato Grosso, ela também precisa de estímulo, além de mais militares serem convocados, que isso é essencial para a coisa poder dar certo. E, deputada, falando ainda sobre essa pauta da segurança, que é um assunto tão importante para não só Lucas, mas ao Estado em nível nacional, os índices de violência contra a mulher, infelizmente, continuam de maneira grande, alarmantes cada vez mais. Como que a senhora tem liderado, então, diversas propostas voltadas a essa área? Como tem sido a sua atuação para fortalecer essa rede de proteção às mulheres vítimas de violência? Carla, pergunta interessantíssima. Por quê? Nós tivemos aumentos de pena no Senado Federal, no Congresso Nacional, e o que nós estamos vendo é que o fato de ter aumentado pena não inibiu esses criminosos de continuarem a matar mulheres. Por que eu estou falando isso? Saiu o mapa da violência, vocês viram, Mato Grosso é o estado que mais mata mulheres no Brasil em 2024, porque ele sempre trabalha com o ano anterior. Acontece que agora em 25 nós estamos com um aumento de 48% nos crimes de feminicídio no estado de Mato Grosso. Então a gente caminha para liderar de novo e para liderar com números ainda mais altos. Hoje, no estado de Mato Grosso, a cada 100 mil habitantes, 2,5 mulheres são mortas por feminicídio. Então, é o maior número do Brasil. E ano que vem, a previsão é que isso beire ali 3 mulheres a cada 100 mil habitantes. Isso é muito, muito preocupante. Isso nós estamos falando o ano, né? Então, é extremamente preocupante. O que acredito que nós tenhamos que fazer? Na Assembleia, nós já criamos a Procuradoria da Mulher. Hoje, inclusive, nós fizemos esse debate da Semana da Mulher. O tema era outro, era a participação da mulher na política, minha palestra, mas óbvio que a gente não deixa de falar, né, sobre essa questão da violência doméstica. E o mais interessante é que eu vejo que agora sim, um sonho que eu tinha, um desejo, que todos os municípios tivessem um núcleo de combate à violência doméstica. Com as câmaras municipais, e eu quero parabenizar aqui a todos os vereadores e vereadoras, nós estamos conseguindo fazer isso em todos os municípios. E a receita de combater a violência, ela não é uma receita complicada. Basta você perguntar quantas mães e quantos pais já conversaram sobre violência doméstica dentro de casa. A maioria nunca fez isso. Nunca falou com a filha sobre ela poder ser violentada.
e para que ela também não seja abusiva, e nunca falou com o filho também, para ele não ser um agressor e também não viver um relacionamento abusivo. E isso é algo que a gente tem que conversar dentro de casa. Por isso que esse núcleo de combate à violência no município, ele é o mais importante de todos, porque ele reúne Ministério Público Local, Poder Judiciário Local, Defensoria Pública Local, Polícia Civil e Polícia Militar. Unindo esses entes e mais os representantes políticos, você cria um grande elo para fazer essa proteção da mulher. E aí, por exemplo, quem está nos ouvindo, a gente tem que entender aquela máxima. Briga entre marido e mulher, se mete a colher. Não existe isso de não mais se meter a colher. Até porque se você gosta desse casal e você sabe, você sai com um casal, um fica xingando o outro, e toda hora está brigando. E aquelas brigas que um sai de casa, bate a porta e tudo, um ofende ao outro. Esse é o caminho do feminicídio. O feminicida, ele não mata uma mulher de repente. Geralmente, a não ser que tenha um surto psicológico, psiquiátrico. Agora, fora isso, os crimes, eles incorrem de violências que vão crescendo. Primeiro quer controlar a roupa, quer controlar o celular, quer controlar como a mulher fala, começa a violentar a mulher, você é feia, você é gorda, a sua comida é horrorosa. E suscetíveis a agressões até chegar na agressão física e terminar no feminicídio. Então, essa orientação, Carla, tem que ser feita nas escolas municipais, nas escolas estaduais, você, mãe e pai, tem que ter essa conversa dentro de casa, porque os nossos filhos não são anjinhos. A gente acha que são, mas não são. E a gente tem que conversar com eles sobre violência. Eu tenho um filho pequeno, esses dias ele chegou na priminha e deu um beijo na priminha. De repente, a priminha assustou. E aí eu falei para ele, olha, filho, por mais que pareça para você algo inocente, se uma mulher, seja quem ela for, mesmo sendo a sua prima, se ela não consente esse tipo de carícia, esse tipo de carinho, ela não deve ser feita. Então, são orientações que a gente tem que dar dentro de casa e que nós não estamos fazendo o dever na nossa casa. Fora o exemplo também, né? Não ficar brigando com o marido na frente dos filhos, não ficar tratando a mulher de forma agressiva. Isso eu estou falando porque vale para o casal. Porque geralmente a violência, ela é, obviamente, fisicamente é o homem que acaba matando a mulher e oprimindo por questões culturais, mas a mulher também não pode ser cúmplice disso e ser violenta também. Então, ela tem que procurar ajuda, tem que fazer a denúncia, fazer o boletim de ocorrência. A partir desse boletim de ocorrência, a gente mapeia para poder cuidar dessas mulheres. A maioria das mulheres que morreram, a maioria não, 90% das mulheres que morreram em Mato Grosso nunca tinham denunciado violência doméstica. Então, é mais seguro você denunciar para proteger a sua vida. E, deputada, existe algum diálogo entre o Legislativo de Mato Grosso, o Judiciário, até mesmo o Executivo, para que haja um fortalecimento nessa luta? Existe. Mas eu vejo que, obviamente, né, essa função é do Poder Executivo, é do Governo do Estado, que existem várias ações que, na minha opinião, não são sincronizadas. Por isso que eu tenho insistido, façam isso nos municípios. Porque aqui você faz um grupo de WhatsApp e você dá conta de cuidar do problema. Agora, o Estado, a cada hora, inventa uma nova ação que acaba não sendo efetiva porque você não tem essa união entre municípios e Estado. Inclusive, eu sou defensora e quero registrar aqui que o Estado, nessas pautas, deveria transferir o dinheiro para os municípios realizarem esse trabalho. Por quê? Porque aqui no município, você, João Ricardo, pode receber uma denúncia na rádio, acionar a procuradora da mulher, por exemplo, ou até mesmo outra liderança que esteja nesse processo, pode ser da Polícia Civil Militar, e ela vai saber onde é a casa, quem mora lá, como é a situação da família, situação financeira, situação de empregabilidade, ela vai ter um raio-x disso. Então, assim, não tem sentido o Estado querer ficar com esse dinheiro, porque o Estado não está dando conta de fazer o trabalho. Então, o dinheiro tinha que vir para a ponta. Secretaria de Assistência Social, por exemplo, que deveria ter essa missão. Hoje, a Secretaria de Assistência Social em Mato Grosso, ela faz festa, fez agora recentemente uma festa junina de mais de 3 milhões de reais, e faz entrega de cesta básica, cobertor, que deveria ser papel do município.
Por isso que eu falo para você, às vezes o dinheiro está lá no Estado, não deveria estar no Estado, deveria estar aqui. Porque aqui, sim, sociedade civil organizada, fiscalização, dá cesta só para quem precisa, trata a mulher que precisa e faz o acompanhamento necessário. Então, na minha opinião, hoje o Estado é ineficiente, não tem patrulha Maria da Penha para o Estado todo. Eu fui para Juína, por exemplo, lá tem uma patrulheira com uma viatura. Então, olha, é impossível. E ela está numa regional. Ela está numa regional que atende ali mais de 120 mil pessoas, porque tem Juara lá para baixo que não tem patrulha Maria da Penha. Então, olha essa situação. Né? É de muita vulnerabilidade para as mulheres. E um Estado que tem dinheiro. Um Estado que tem dinheiro e que arrecada muito. Então, essa pauta precisa ser prioridade. Para ter civilidade, tem que ter respeito entre homens e mulheres. E, deputada, um outro assunto muito importante que vem sendo destaque também no estado de Mato Grosso e também das suas ações é o agronegócio. Querendo ou não, Mato Grosso é o maior produtor agrícola do nosso país, do Brasil. E como que a Assembleia, como que a senhora tem contribuído para garantir que o agro continue forte, competitivo, mas considerando que um dos principais gargalhos desse setor ainda é a questão da infraestrutura, como as estradas, ferrovias e o escoamento da produção? Olha, interessante. Ontem, inclusive, nós participamos de um super debate feito pela MM, com a participação da AproSoja, que tratava de demarcações de territórios indígenas. E aí, obviamente, quando você fala sobre o tema, você mexe com todo o setor produtivo. Aí ferrovia entrou na pauta, especialmente a Ferrogrão. Falamos sobre a Rumo, que, se Deus quiser, daqui a pouquinho está chegando aqui em Lucas do Rio Verde, partindo lá de Rondonópolis. A Assembleia que sugeriu essa lei do governo de estadualização da ferrovia. Apesar da Assembleia não ter o mérito através da comunicação, mas o governo soube capturar muito bem como sendo uma ação do governo, mas não foi. Foi uma pauta que veio através do senador Jaime Campos e o Wellington Fagundes, chegou para a Assembleia, nós aprovamos. O governo declarou inconstitucional, não entendeu no primeiro momento que era positivo, e depois o governo quis fazer. Mas, de toda forma, o importante é que ela vem. E ela está com as obras em andamento avançado, inclusive. Já estou vendo viadutos sendo feitos lá na região de Rondonópolis. Então, a ferrovia vai chegar aqui. E a Ferrogrão, que nós sabemos da batalha, tem essa questão indígena. Inclusive, como eu disse para vocês, foi pauta ontem da discussão. Lá também nós falamos que também é super importante a Ferrogrão, mas ainda temos os atrapalhadores do governo federal, a FUNAI, o IBAMA, que assim, eu não sei, eles acham que a nossa população vai viver de ar, né? E não entendem a necessidade aqui de melhorar a logística de Mato Grosso. O estado hoje que alimenta o mundo, o único problema que nós temos é infraestrutura e logística para não produzir ainda mais e com valor, vamos dizer, mais justo para os produtores mato-grossenses. Nós temos regiões que ainda nem exploraram a agricultura porque ainda não tem infraestrutura. O caso da região de Juruena, o caso da região de Colniza, ainda está vivendo do cacau, do café, mas eu tenho certeza que serão grandes produtores de grãos, de soja, de algodão, de milho, em muito pouco tempo, quando ficar pronta a ponte do Rio Juruena. A Assembleia também foi protagonista numa pauta que eu falei com vocês aqui na Rádio Agro, que foi a última participação, que foi a questão da moratória. Inclusive, ontem eu falei sobre a questão da moratória da soja e da carne, que quando nós começamos a trabalhar na Assembleia, nem o governador acreditava que essa pauta ia adiante. Mas a gente fez um trabalhinho lá no STF, conversando ministro a ministro, mostrando para eles que a moratória da soja ela era uma reserva de mercado, ela era um pacto comercial, uma máfia, vamos dizer assim, para prejudicar o pequeno e médio produtor. Eles entenderam isso, permitiram que o Estado de Mato Grosso corte benefício de empresas que são signatárias de pacto, como a moratória, pode ser outro pacto também, que causem prejuízo ao desenvolvimento social e econômico de Mato Grosso. Foi também uma pauta 100% da Assembleia. E nós temos outras, várias lá. Está sendo discutida essa questão também de áreas, de perfil de áreas no estado de Mato Grosso, questionando os biomas, porque existe uma confusão com relação a isso. Tem lá o IBGE dizendo que o bioma é cerrado, e aí vai um fiscal lá da SEMA, ele fala, não, aqui é a Amazônia, e aí passa a ser a Amazônia. Isso traz uma insegurança jurídica muito grande, então o deputado Nininho está trabalhando isso. A Assembleia aprovou outra pauta importantíssima, aquela pauta que nós discutimos muito com relação à exploração mineral, e não só mineral, mas a exploração do próprio uso da terra para a produção, acho que vocês devem lembrar disso.
onde a Assembleia dispôs que o seguinte, no mesmo bioma, você pode fazer a compensação da sua área de preservação obrigatória. Então, aquela área que você não pode desmatar, nós permitimos ser compensada em outra propriedade, desde que no mesmo bioma. Isso avançou, porque nós tínhamos problema com cascalho, por exemplo, isso é um problema gigantesco, com jazidas, problemas até com calcário para a produção agrícola, e aí não podia expandir, porque a jazida aumentada, ela entraria em área de obrigatoriedade de preservação, segundo o Código Florestal. Isso tudo avançou muito também. Então, aos poucos, a Assembleia vem enfrentando esses debates. Temos um exemplo como a Serra Ricardo Franco, que a gente está conseguindo tirar as áreas que já estavam degradadas e produzindo de quando o parque foi demarcado, trabalho da Assembleia com o deputado Moreto, e são várias as pautas que a Assembleia não tem se furtado de participar. Às vezes a gente toma uma invertida do Ministério Público, do Poder Judiciário, mas a nossa parte a gente está fazendo. E tem a questão também da regularização fundiária, que é um assunto que sempre está em debate aqui no estado de Mato Grosso. Porque a regularização fundiária aqui no nosso estado, ela ainda engatinha, sabe? É a mesma coisa da gente falar aqui sobre o CAR. Vou fazer aqui um comparativo. Tem produtores que esperaram 10 anos para ter seu CAR. Isso é uma vergonha, né? Um estado como o nosso, a SEMA sendo o órgão arrecadador e o Intermate também, porque o Intermate também é órgão arrecadador, vocês sabem disso, porque a partir do momento que você cobra para regularizar uma propriedade, você também está arrecadando para o Estado, então poderia tudo aquilo que é arrecadado ser investido em inovação, em tecnologia. São gargalos ainda de um Estado que é hoje o terceiro maior produtor mundial e só fica atrás aí de 2 países, né? Estados Unidos, que é o primeiro, e o Brasil, que é o segundo. Olha que chocante isso. Então, como que a gente entende aqui que o estado de Mato Grosso ainda pode e vai ser talvez aí um competidor com o próprio Brasil em proporcionalidade. Em proporcionalidade já é maior, porque é um estado que tem uma diversidade de culturas muito grande, né? Nós temos a pecuária, bacia de base florestal, nós temos a lavoura através da cultura, como eu disse aqui, até de gergelim, aqui nós estamos nos tornando referência. Então, nós ainda temos muito a entregar. Eu acredito nesse estado, acredito que o estado de Mato Grosso é um estado de muito potencial e que nós podemos fazer a diferença, desde que, como você disse, tem a regularização fundiária. E quem sofre mais, tá, gente? Não é o grande aqui, vamos lembrar sempre. O grande tem sua propriedade regularizada. A gente está falando de pequeno e médio produtor, que é aquele produtor que faz para sobreviver. Não estamos falando de grande produtor. Grande produtor, ele tem seus meios, tem advogado, tem equipe técnica, ele dá jeito. Nós não. Então, nós ainda temos muito a crescer. Deputada, com tantas ações, tantos assuntos que a senhora abraça, realiza, vai atrás para trazer sempre o melhor para a população mato-grossense, antes da gente ir para a nonossa parte final da entrevista, gostaria de fazer uma pergunta que não é só minha curiosidade, mas a curiosidade de muita gente por aqui no estado no próximo ano, em 2026, podemos esperar Janaína Riva como candidata ao governo do estado de Mato Grosso ou ao Senado? Olha, eu quero muito um dia ser governadora, obviamente. Mas o projeto para o ano que vem é um projeto de uma candidatura, Carla, ao Senado. Esse é o trabalho que a gente tem feito, pensando em uma candidatura onde eu possa levar essas minhas pautas principais, né, que é a proteção da mulher, é a pauta do agronegócio, para o Congresso Nacional. Estou muito disposta, estou com 36 anos, estou com muito para entregar, quero poder trabalhar muito pelo meu estado e não quero ir para o Senado para aposentar. Quero ir para o Senado para poder trabalhar e sonhar um dia também em ser governadora, né? E para isso eu sei que eu vou ter que plantar para colher. Então, penso que eu posso entregar bastante para o Estado, me dedicar muito a isso. Vocês sabem, eu nunca fui, não sou uma pessoa radical, não é comigo isso, mas eu sou uma pessoa que gosta de conciliar para entregar resultado. Essa questão da moratória acho que mostrou isso. Conversando com alguns amigos, vocês são loucos, o que vocês vão fazer com o Flávio Dino? Eu falei, meu bem, ele é que tem o poder da caneta para decidir isso aqui. E ele nos recebeu, ouviu e entendeu que nós estávamos certos. Então, assim, essa medida para mim, até onde eu posso ir e não ir, eu tenho que levar em consideração o que é melhor para o meu estado. Então, eu creio que eu já amadureci bastante, são 12 anos de Assembleia, apesar de ter 36 anos, 12 anos, foi uma vida ali.
e estou preparada agora para alçar novos voos se a população entender que é o caminho. E vou brigar ali por uma vaga, entendendo que tem ótimos outros candidatos extremamente competitivos, preparados também, mas acredito que eu possa mostrar um pouco lá da voz da mulher, da vez da mulher e do trabalho que já foi feito e o que pode ser feito lá em Brasília. Muito bem, deputada. A gente agradece a sua participação. Para encerrar, então, qual o recado que você gostaria de deixar para a população mato-grossense, para as mulheres, também para os jovens, que é preciso, né, ter a juventude na nossa política para fazer, então, a diferença? Olha, eu queria dizer o seguinte, a política mudou muito. Eu quero deixar esse recado à população. Hoje é mais acessível para se entrar na vida pública. As redes sociais são um grande instrumento e eu tenho visto várias lideranças que foram eleitas gastando muito pouco financeiramente, mas gastando muita sola de sapato e usando as redes sociais. Eu tenho visto mulheres que nunca se imaginaram vereadoras sendo eleitas também e representando com muita qualidade, capacidade e técnica a todas nós, mulheres mato-grossenses e homens mato-grossenses. Então, eu vejo um cenário muito propício para quem quer trabalhar e fazer a diferença. Não é mais aquele cenário dos coronéis lá de trás, onde se escolhia quem ia ser eleito. Hoje isso não está mais no controle de 1, 2, 3, 4 pessoas. Hoje a política, ela é ampla, ela é diversa, ela é aberta e ela é muito acessível. Então, eu brinco às vezes, falo, olha, às vezes eu acho que eu entendo mais do que está acontecendo no Estado do que colegas que às vezes estão lá no interior, porque usando bem as redes sociais. Ali você capta tudo, você capta o que está bom, o que está ruim. Se você aceitar críticas, e eu gosto de críticas, não ofensas, né, mas críticas, você consegue fazer um excelente mandato. Eu acho que consegui demonstrar lá que, sendo mulher, sendo jovem, fiz na última eleição 82.124 votos. Isso mostra o quanto as redes sociais estão fortalecidas, o quanto tem espaço para novas e jovens lideranças. Então, não pode ter medo de urna. Hoje eu ouvi, agora eu não me lembro quem disse, mas falou assim, olha, por mais que a gente sinta medo, a gente tem que ir com medo mesmo, sabe? Porque é ali que a gente vai se descobrir, é nos desafios que a gente vai se fortalecer. Então, quero deixar esse convite aqui aos jovens, às mulheres que ingressem na política, porque é aqui onde a gente vai fazer a diferença. Com essa nossa habilidade, com essa nossa juventude, a gente tem condições aqui de fazer um Mato Grosso melhor para aqueles que almejam aqui um futuro diferente, de mais oportunidade, como Lucas do Rio Verde, por exemplo. As pessoas querem baratear custo de vida, para isso precisa de habitação, para isso precisa de mais apoio do governo, precisa de uma energia mais barata, precisa trabalhar para alimentação ficar mais barata, porque sem trabalhador não tem indústria. Então, mostra para a gente que ainda tem espaço para se construir aquilo que é bom, como o Lucas do Rio Verde ficar ainda melhor. Mais uma vez, então, muito obrigada, deputada Janaína Riva. E esse foi o nosso quadro especial do 102 em Pauta, nesta sexta-feira, dia 15 de agosto.